Imagine um ambiente onde o sofrimento não é apenas encenado, mas vivido de maneira intensa por toda a equipe. O que aconteceu durante as gravações de A Paixão de Cristo foi muito além de um simples filme. Acidentes misteriosos, dores reais e eventos sobrenaturais marcaram essa produção de forma tão impressionante que muitos acreditam que se tratava de uma batalha espiritual real ocorrendo nos bastidores. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, não apenas enfrentou desafios físicos extremos, mas foi atingido por um relâmpago, sofreu lesões graves e quase sucumbiu sob o peso da cruz. Outros membros da equipe testemunharam fenômenos inexplicáveis que desafiaram qualquer explicação racional. Seria isso apenas coincidência ou um sinal profético de que forças espirituais estavam em guerra? A Bíblia nos alerta que, nos últimos tempos, a verdade enfrentaria forte resistência e que as obras que exaltam Cristo seriam combatidas. Em Mateus 24:9, Jesus profetizou: "Então sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." No que aconteceu nessa produção, parece refletir exatamente isso. Um projeto que exalta o sacrifício de Cristo enfrentando perseguições, desafios inexplicáveis e eventos sobrenaturais que apontam para uma batalha invisível. Desde o início, Mel Gibson sabia que essa não seria uma tarefa fácil. Seu objetivo era retratar as últimas horas de Jesus de forma crua e realista, sem suavizar os detalhes. No entanto, ele não imaginava que enfrentaria tantos ataques espirituais e resistência na indústria do entretenimento. Nenhum grande estúdio quis financiar o projeto, alegando que um filme com essa temática não teria retorno financeiro. Gibson, então, decidiu investir milhões do próprio bolso, demonstrando um nível de comprometimento que poucos estariam dispostos a assumir. Isso nos lembra do que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A resistência que esse filme enfrentou não foi apenas humana, havia algo mais profundo acontecendo. O diabo não quer que o mundo compreenda o sacrifício de Cristo, pois sabe que essa é a chave para a salvação da humanidade. A escolha de filmar em aramaico, latim e hebraico também trouxe desafios. Os atores precisavam se aprofundar nesses idiomas antigos para garantir a autenticidade do filme. Além disso, as locações escolhidas criavam um ambiente tão intenso que muitos relataram experiências espirituais estranhas durante as gravações. A cada dia de filmagem, algo inesperado acontecia, como se forças invisíveis estivessem tentando impedir que a história fosse contada. Jim Caviezel, que tinha 33 anos na época, a mesma idade de Jesus quando foi crucificado, via seu papel como um chamado divino. Ele mergulhou profundamente na preparação para o papel, passando horas em oração e estudando passagens bíblicas como Mateus 27:46, onde Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste?" Mas a intensidade desse filme não se limitou à sua preparação mental e espiritual. Ele realmente sofreu no corpo. Durante as gravações, Caviezel teve o ombro deslocado ao carregar a cruz e sofreu hipotermia severa. Mas o pior momento aconteceu durante a cena da crucificação, quando ele foi atingido por um relâmpago. Isso foi apenas uma coincidência ou um sinal profético de que havia algo muito maior em jogo? Esse evento impressionante lembra passagens como Apocalipse 4:5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Muitos dos que estavam no set viram esse acontecimento como uma evidência de que Deus estava selando aquele momento como algo que transcenderia o cinema.
Outros membros da equipe também testemunharam fenômenos inexplicáveis. Um assistente de direção também foi atingido por um raio em um outro momento das gravações. Muitos relataram sentir uma presença espiritual densa no set, algo que ia além da emoção de estar participando de um grande filme. Havia um peso invisível naquele lugar. O próprio Caviezel mencionou em entrevistas que, em certos momentos, sentiu uma tristeza profunda, como se estivesse experimentando um peso espiritual além do físico. Ele afirmou que nunca mais foi o mesmo depois desse papel. O que muitos não percebem é que isso estava profetizado na Bíblia. Quando se trata da cruz, estamos lidando com o evento mais importante da história da humanidade. O momento onde Cristo venceu Satanás e garantiu a salvação para aqueles que creem. Não é de se surpreender que, ao tentar representar esse evento, houvesse uma reação violenta do mundo espiritual. Em 1 Coríntios 1,18 está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse filme não era apenas uma representação histórica. Ele era um lembrete do poder da cruz e da guerra espiritual que ainda acontece nos bastidores da humanidade. Além dos fenômenos inexplicáveis, houve um peso emocional intenso sobre os atores e a equipe. Muitos relataram dificuldades na vida pessoal durante o período das gravações, como problemas familiares, doenças e ataques espirituais. Isso era apenas uma coincidência ou uma tentativa de minar a produção? A cada cena, a resistência aumentava. Mas mesmo diante desses desafios, a equipe não desistiu. Mel Gibson estava determinado a finalizar o filme. E Caviezel, mesmo machucado, se recusou a abandonar o projeto. Nos bastidores, membros da equipe começaram a orar mais. Era como se uma batalha estivesse sendo travada não apenas no set, mas dentro da vida de cada pessoa envolvida. Esse filme não era apenas sobre Jesus. Ele estava impactando espiritualmente aqueles que o produziam. Isso nos faz lembrar das palavras de Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A paixão de Cristo não foi apenas um filme, foi um sinal profético de que a verdade da cruz ainda tem poder para transformar vidas e abalar o mundo espiritual. O que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais impressionante. As gravações da crucificação foram marcadas por eventos sobrenaturais que apontam diretamente para o fim dos tempos e a batalha final entre o bem e o mal. Conforme as gravações avançavam, ficava cada vez mais evidente que a paixão de Cristo não era apenas um filme. Era um projeto que estava mexendo com forças espirituais profundas. Muitos acreditam que Satanás tentou impedir essa produção a qualquer custo, pois sabia que essa obra impactaria milhões de vidas ao redor do mundo. Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus, não apenas atuou, ele sofreu. Durante as cenas da flagelação, onde os soldados romanos chicoteavam Jesus, o ator foi atingido de verdade. O chicote ultrapassou a proteção que ele usava e rasgou sua pele. A dor que ele expressava na cena não era encenação, era real. Essa cena se tornou tão intensa que muitos membros da equipe choraram enquanto filmavam. O nível de sofrimento retratado no filme ultrapassava a barreira do cinema e se tornava uma experiência espiritual real para aqueles que estavam ali. Isso nos faz lembrar de Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz que Caviezel carregava também não era leve. Mel Gibson insistiu que fosse feita de material pesado para trazer mais realismo. Isso causou lesões reais no ator, incluindo uma grave luxação no ombro. Além disso, ele teve hipotermia severa.
pois passou horas na cruz sob ventos gelados e temperaturas extremamente baixas. Seu corpo estava quebrado, seus músculos tremiam e sua mente estava exausta. Se apenas uma reencenação da crucificação já gerou tamanho impacto físico, o que Jesus realmente sofreu na cruz foi algo inimaginável. Mas os eventos sobrenaturais não pararam por aí. Durante as filmagens da crucificação, Jim Caviezel foi atingido por um raio. Sim, um relâmpago caiu sobre ele enquanto ele estava pregado na cruz. Isso nos lembra de passagens como Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Isso foi apenas um acaso ou um sinal de que o mundo espiritual estava se manifestando de forma intensa? Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu no set. O assistente de direção também foi atingido por um raio em outro momento das gravações. O que explicaria isso? O próprio Jesus disse que Satanás cairia do céu como um relâmpago, Lucas 10:18. Seria essa uma representação física da batalha espiritual que estava acontecendo nos bastidores desse filme? Os relatos espirituais dentro da equipe não paravam de aumentar. Diversas pessoas disseram sentir uma presença invisível no set, como se algo observasse cada cena. Muitos começaram a ter sonhos perturbadores durante as gravações. Alguns acordavam no meio da noite com uma sensação estranha de opressão. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se esse filme estava exaltando o maior triunfo de Cristo contra Satanás, então é evidente que haveria uma reação do mundo espiritual. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu. O ator Luca Lionello, que interpretou Judas Iscariotes, começou o projeto como um ateu convicto. Ele zombava da fé e não acreditava no que estava sendo retratado. No entanto, conforme os dias passavam, ele começou a sentir algo diferente. As palavras que ele dizia no papel de Judas passaram a ecoar dentro dele. O peso espiritual do filme o afetou de tal forma que, ao final das gravações, ele decidiu se converter ao cristianismo e batizar seus filhos. Como explicar essa transformação? Ele entrou como ateu e saiu como um homem completamente mudado. Isso nos faz lembrar de Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por seu unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando alguém realmente encara o que aconteceu na cruz, é impossível sair o mesmo. A produção do filme não foi apenas uma representação cinematográfica, foi uma batalha espiritual real, e muitos dos envolvidos foram impactados de maneiras que jamais imaginaram. Além das experiências pessoais dos atores, a resistência externa ao filme também aumentava. Grupos de influência em Hollywood tentaram impedir o lançamento, dizendo que o filme era violento demais e que poderia gerar polêmicas. Mas a verdadeira pergunta é: o que há de tão perigoso na cruz para que queiram tanto silenciá-la? A resposta está na própria Bíblia. Em 1 Coríntios 1:18 está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é o ponto central da nossa fé. Satanás sabe que, quando as pessoas compreendem o sacrifício de Jesus, elas se libertam do engano. Por isso, ele fará de tudo para impedir que a mensagem seja pregada. Durante as gravações, as dificuldades continuavam. O clima mudava de forma abrupta, dificultando as filmagens. O vento destruía partes do cenário, atrasando o cronograma. As dores físicas de Caviezel apenas aumentavam. Muitos começaram a questionar:
Seria isso uma série de coincidências ou um ataque coordenado contra um filme que exaltava a Cristo? A verdade é que nenhum outro filme na história enfrentou tantos eventos sobrenaturais e tanta resistência espiritual. A equipe começou a orar mais. Muitos passaram a ler as Escrituras com mais frequência. Era como se uma guerra estivesse sendo travada ao redor deles. Em Apocalipse 12:17, lemos: "E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." Isso se aplicava ao que acontecia nos bastidores. Havia uma batalha invisível, mas aqueles que estavam no filme sabiam que estavam lutando por algo muito maior do que o cinema. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, foi um sinal profético de que a verdade da cruz ainda tem poder para transformar vidas e abalar o mundo espiritual. E isso era apenas o começo. Se você chegou até aqui, pare por um momento e se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque o que você está prestes a ouvir vai abrir seus olhos para a realidade espiritual que está se desenrolando nos bastidores da história. O que aconteceu durante a produção de A Paixão de Cristo não foi apenas uma série de coincidências, mas um sinal profético da batalha espiritual que se intensifica nos últimos dias. Cada nova cena filmada trazia consigo um peso que ia além da dificuldade técnica ou da exigência emocional dos atores. Jim Caviezel, que já havia enfrentado dores intensas e ferimentos reais, agora estava prestes a passar pelo momento mais difícil das gravações: a crucificação. A essa altura, ele já havia sido atingido por um raio, deslocado o ombro carregando a cruz e sofrido cortes reais durante as cenas da flagelação. Seu corpo estava tão exausto que, ao ser colocado na cruz, começou a tremer involuntariamente. A febre alta, a hipotermia e a irregularidade dos batimentos cardíacos faziam com que seu estado físico se deteriorasse rapidamente. Ele chegou a desmaiar em alguns momentos, mas, ao recobrar a consciência, dizia que queria continuar. Sua resistência era um reflexo do compromisso que ele sentia com aquela história, algo que ia muito além de um trabalho. Ele sabia que essa obra não era apenas uma produção cinematográfica, mas algo que teria impacto eterno. O vento começou a soprar forte e, de repente, o céu escureceu de forma inesperada. Aqueles que estavam no set de filmagem pararam o que estavam fazendo e olharam ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O clima parecia ter mudado de forma sobrenatural. Alguns membros da equipe sentiram um arrepio percorrer seus corpos e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de muitos. O silêncio tomou conta do set. Alguns começaram a orar, outros caíram de joelhos. Para aqueles que estavam presentes, a atmosfera daquele momento era diferente de tudo o que já haviam experimentado antes. Algo sagrado estava acontecendo. A Bíblia nos diz que no momento da morte de Jesus, houve trevas sobre toda a terra. Lucas 23, 44 e 45 descreve esse evento com precisão. Era já quase a hora sexta e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. A escuridão que envolveu o set naquele dia não estava na previsão meteorológica, mas veio de forma repentina, como se o mundo espiritual estivesse reagindo à cena que estava sendo filmada. Não era apenas o clima que parecia estar diferente. Durante as gravações, um fotógrafo capturou uma imagem de Jim Caviezel na cruz, e ao olhar para a foto com mais atenção, alguns membros da equipe notaram algo estranho. O sangue falso e a maquiagem em seu rosto haviam formado uma imagem que se assemelhava a um rosto divino.
A equipe ficou em choque e muitos interpretaram aquilo como um sinal de que Deus estava confirmando que aquele projeto era mais do que um simples filme. Esse detalhe não passou despercebido, pois desde o início, a paixão de Cristo estava sendo marcada por eventos sobrenaturais inexplicáveis. As Escrituras nos dizem que Deus usa sinais para falar com seu povo. Em Joel 2:30-31, lemos: "E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Esses sinais têm sido manifestados em diferentes momentos da história, e a quantidade de eventos sobrenaturais durante a produção desse filme não pode ser ignorada. A resistência contra essa obra não estava apenas nos bastidores espirituais. Desde que as filmagens começaram, grupos influentes de Hollywood tentavam bloquear o projeto, chamando-o de polêmico e violento demais. Muitos disseram que o filme não deveria ser lançado porque sua mensagem era controversa. Mas a verdade é que a cruz sempre foi um escândalo para o mundo. Em 1 Coríntios 1:18 está escrito: "Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus." A oposição ao filme não era apenas humana. O diabo não queria que essa obra chegasse ao mundo, pois sabia que milhões de pessoas seriam impactadas pelo Evangelho ao assisti-la. Ele tentou de todas as formas impedir que essa produção fosse finalizada, lançando ataques espirituais sobre os atores, os membros da equipe e até sobre o próprio diretor, Mel Gibson. Mas, como sabemos, nada pode impedir os planos de Deus. A cada dia, a tensão espiritual nos bastidores aumentava. Muitos membros da equipe começaram a relatar sonhos perturbadores. Alguns acordavam no meio da noite, sentindo uma pressão invisível sobre eles. Outros diziam que, enquanto estavam no set, sentiam um peso espiritual, como se algo estivesse tentando sufocar o ambiente. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." O ator Luca Lionello, que interpretou Judas Iscariotes, começou as gravações como um ateu declarado. Ele não acreditava na mensagem do filme e até zombava da fé. Mas conforme as gravações avançavam, algo começou a mudar dentro dele. As palavras que ele dizia em suas cenas começaram a ecoar em sua mente de uma forma que ele não conseguia explicar. Quando o projeto terminou, ele se converteu ao cristianismo e decidiu batizar seus filhos. Essa transformação radical não foi um caso isolado. Diversas pessoas que trabalharam no filme relataram experiências espirituais que as fizeram repensar suas vidas e sua fé. O impacto desse filme não se limitou ao que aconteceu no set. Quando foi finalmente lançado, ele quebrou recordes e alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas mais do que o sucesso comercial, o que realmente importa é que vidas foram transformadas e o nome de Cristo foi exaltado diante das nações. Isso é um cumprimento direto das palavras de Jesus, em Mateus 24:14. "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." O que aconteceu durante essa produção foi uma manifestação clara da batalha espiritual que está se intensificando à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo. Se até um filme que exaltava a cruz enfrentou essa quantidade de ataques e resistência, imagine o que ainda está por vir para os verdadeiros seguidores de Cristo nos últimos dias. A guerra entre luz e trevas está cada vez mais evidente. A questão é: de que lado você está? A batalha espiritual em torno da produção de A Paixão de Cristo não terminou com as filmagens. Conforme o projeto se aproximava de sua fase final,
Os ataques espirituais pareciam aumentar. A oposição ao filme crescia não apenas dentro de Hollywood, mas em diversos setores da sociedade. Havia um esforço visível para silenciar essa obra. Isso nos lembra de João 15, 18, 19, onde Jesus advertiu: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia." Era evidente que essa produção estava sendo perseguida porque expunha o maior evento da história da humanidade: o sacrifício de Cristo. O inimigo sempre tentou distorcer ou minimizar a cruz, pois sabe que ali está a vitória definitiva sobre o pecado e sobre as trevas. E se até mesmo um filme sobre a crucificação enfrentou tamanha resistência, o que isso nos diz sobre os tempos que estamos vivendo? Em diversas entrevistas, Jim Caviezel relatou que sua vida nunca mais foi a mesma depois desse filme. Ele não apenas sofreu fisicamente durante as gravações, mas também espiritualmente. Logo após a conclusão do projeto, começou a enfrentar dificuldades em sua carreira. Ele foi rejeitado por Hollywood, perdeu oportunidades e passou a ser tratado como um ator problemático, simplesmente porque aceitou interpretar Jesus de forma fiel às Escrituras. Isso nos faz lembrar das palavras de 2 Timóteo 3,12. "E também todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições." A cruz sempre foi um divisor de águas. Ela separa aqueles que pertencem a Deus dos que rejeitam a verdade. E esse filme, de certa forma, também se tornou um teste para muitos. Dentro da própria indústria cinematográfica, houve um forte boicote à obra, algo que reforça o que Jesus disse em Lucas 21, 17. "E de todos sereis odiados por causa do meu nome." A resistência contra a paixão de Cristo não foi apenas ideológica. Antes mesmo do lançamento, surgiram tentativas de descredibilizar o filme, promovendo campanhas contra sua exibição. Havia um pânico visível nos meios de comunicação sobre o impacto que essa obra poderia ter. Mas por que um filme sobre a vida de Jesus causaria tanto medo? A resposta está em Apocalipse 12, 17. "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." O filme, ao expor a realidade do sacrifício de Cristo, servia como uma arma espiritual contra as mentiras do inimigo. Ele trazia à tona a verdade do Evangelho em sua forma mais pura e inegável. O próprio Mel Gibson sofreu ataques diretos após lançar o filme. Sua carreira foi prejudicada, sua reputação foi manchada e ele passou a ser alvo constante de difamações na mídia. O padrão era claro: qualquer um que se levantasse para exaltar Cristo sofreria as consequências. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Se esse nível de perseguição ocorreu em torno de um filme, como será quando o Evangelho for completamente rejeitado no período da grande tribulação? Se hoje já vemos a censura, a intolerância contra a fé cristã e a tentativa de silenciar a verdade, imagine o que acontecerá quando o anticristo assumir o controle. Em Apocalipse 13, 7 é dito: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação." Esse filme enfrentou um vislumbre dessa resistência, mas a perseguição que está por vir será muito maior. O espírito do anticristo já está em operação no mundo, preparando o terreno para um tempo em que aqueles que proclamam a verdade não apenas serão silenciados, mas perseguidos de forma sistemática. O impacto de A Paixão de Cristo foi tão profundo que começou a gerar discussões globais sobre fé, salvação e a necessidade de redenção.
Muitas pessoas que nunca haviam refletido sobre o sacrifício de Jesus foram impactadas de uma maneira que nenhuma pregação tradicional conseguiria alcançar. Isso é um cumprimento direto de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Os bastidores do filme foram um campo de batalha espiritual, mas no final, a verdade prevaleceu. Essa é uma lição poderosa para os dias que estamos vivendo. Se a resistência contra a cruz já é tão intensa agora, quanto mais veremos isso se intensificar à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo. A Bíblia nos alerta que antes do fim haverá uma onda de apostasia e um endurecimento contra a verdade. Em 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." Esse filme foi um alerta. O que aconteceu nos bastidores foi um sinal de que a luta entre luz e trevas está atingindo níveis sem precedentes. E aqueles que seguem a Cristo precisam estar preparados para tempos ainda mais difíceis. A guerra contra a verdade já começou. A perseguição está aumentando. E a grande questão é, quando o momento final chegar, você estará do lado certo? Antes de continuar, pare um instante e deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Mas mais do que isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo o que foi revelado até aqui? Você já percebeu como o mundo está cada vez mais resistente à verdade da cruz? Já sentiu essa guerra espiritual acontecendo na sua própria vida? Comente agora mesmo, porque sua opinião é importante. Leia os comentários de outras pessoas e veja como muitos estão despertando para a realidade dos últimos tempos. Este não é apenas um vídeo, é um alerta profético. O impacto de A Paixão de Cristo foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Mesmo enfrentando boicotes e ataques espirituais durante as filmagens, o filme foi lançado e se tornou um fenômeno mundial. Multidões foram aos cinemas para assistir à recriação do sacrifício de Jesus de uma maneira nunca antes vista. Mas enquanto milhões de pessoas eram tocadas pela mensagem do Evangelho, a resistência contra o filme só aumentava. A crítica especializada o atacou ferozmente. Muitos jornalistas se recusaram a reconhecer a qualidade da produção e tentaram desacreditá-lo de todas as formas. O padrão era sempre o mesmo: dizer que o filme era violento demais, que não deveria ser exibido, que era problemático. Mas a verdade é que o que incomodava não era a violência, era a cruz. Jesus já havia avisado que sua mensagem causaria divisão. Em Mateus 10, 34 e 36, ele disse: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares." A cruz sempre foi um divisor de águas. Para aqueles que creem, ela é a maior expressão do amor de Deus. Mas para o mundo, ela é um incômodo, algo que precisa ser silenciado. A perseguição que esse filme enfrentou é um reflexo claro de algo muito maior. O espírito do anticristo já está em ação, preparando o terreno para uma era onde a verdade será totalmente rejeitada. Em Apocalipse 13, 16, 17, é dito que um tempo virá onde aqueles que não se curvarem ao sistema do mundo não poderão nem comprar nem vender. A rejeição a esse filme foi um prenúncio desse controle. Qualquer obra que exalta a Cristo será atacada, censurada, boicotada. E isso já está acontecendo. Mesmo assim, A Paixão de Cristo rompeu todas as barreiras e se tornou o filme cristão de maior bilheteria da história. Mas o que poucas pessoas sabem é que, por trás desse sucesso, os ataques espirituais continuavam acontecendo.
Muitos dos envolvidos na produção relataram que suas vidas nunca mais foram as mesmas. Jim Caviezel, que viveu Jesus no filme, revelou que enfrentou perseguição intensa após o lançamento. Sua carreira foi praticamente destruída. Ele foi rejeitado por Hollywood e enfrentou tempos difíceis. Ele disse que se arrependeria de não ter feito o filme, mas nunca se arrependeu de ter aceitado o papel. Para ele, valeu a pena pagar o preço pela verdade. Isso nos lembra das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fato de que esse filme incomodou tanto a indústria do entretenimento revela algo profundo. O mundo odeia a verdade. Essa rejeição crescente à mensagem de Cristo é um dos sinais do fim dos tempos. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo alertou: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos vendo isso acontecer. A cada dia, o mundo tenta normalizar tudo o que é contrário à palavra de Deus. O pecado é exaltado, enquanto a verdade é silenciada. O evangelho está sendo distorcido para se adequar aos padrões modernos, e qualquer um que se levanta para proclamar a mensagem genuína da cruz é cancelado, atacado e perseguido. O que aconteceu com esse filme foi um aviso de que essa perseguição está se intensificando. O espírito do anticristo está se manifestando com cada vez mais força, preparando o caminho para a grande tribulação. Mas a questão é: como os cristãos devem reagir diante disso? Devemos nos calar? Devemos recuar? Ou devemos permanecer firmes, assim como os apóstolos fizeram, sabendo que o verdadeiro evangelho sempre será rejeitado pelo mundo? Olhando para tudo o que aconteceu nos bastidores de A Paixão de Cristo, fica claro que essa foi uma obra marcada pelo sobrenatural. A guerra que ocorreu nos bastidores do filme é a mesma guerra que acontece agora mesmo nos bastidores da humanidade. Existe um esforço para fazer com que as pessoas esqueçam o que Jesus fez na cruz. Mas aqueles que são verdadeiramente chamados por Deus não podem se conformar com esse sistema. Romanos 12:2 nos alerta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tempo de nos posicionarmos chegou. O que aconteceu com esse filme foi um sinal profético do que está por vir. E a pergunta que precisa ser feita é: quando a perseguição se intensificar, você estará preparado para permanecer firme na verdade? Depois de tudo o que foi exposto aqui, fica impossível ignorar o que realmente aconteceu nos bastidores desse filme. A Paixão de Cristo não foi apenas uma produção cinematográfica. Foi um sinal profético de que a batalha espiritual está cada vez mais intensa. O que começou como um projeto ousado se tornou um dos filmes mais perseguidos da história moderna. As dificuldades enfrentadas durante as gravações, os eventos sobrenaturais inexplicáveis e a resistência feroz que o filme sofreu antes e depois de seu lançamento mostram que o mundo não suporta a verdade da cruz. Jesus já havia nos alertado sobre isso. Em João 15:20 ele disse: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. O que aconteceu com esse filme é um reflexo do que sempre aconteceu com aqueles que proclamam a verdade. E se isso aconteceu com uma simples obra cinematográfica, imagine o que ainda está por vir para os verdadeiros seguidores de Cristo nos últimos dias. O mais impressionante é que, mesmo com tantos ataques, o filme rompeu todas as barreiras e se tornou um dos maiores fenômenos da história do cinema. Milhões de pessoas ao redor do mundo foram impactadas pela mensagem da cruz. E isso prova que quando Deus tem um propósito, nada pode impedir. Isso nos lembra de Isaías 55:11.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A guerra espiritual está mais evidente do que nunca. O que vimos em A Paixão de Cristo foi apenas uma amostra do que está acontecendo agora nos bastidores do mundo. O inimigo está tentando apagar a verdade, distorcer as Escrituras e silenciar aqueles que ainda pregam o verdadeiro Evangelho. Estamos caminhando para um tempo onde as trevas tentarão assumir o controle, mas isso não deve nos assustar, porque já sabemos o final da história. Cristo já a venceu. A cruz não foi um fim, foi uma vitória eterna. A questão que fica agora é: de que lado você está? Porque não há mais espaço para neutralidade. Ou você está com Cristo ou está contra Ele. E negar essa realidade só significa que, em algum momento, a verdade vai te confrontar. Se este vídeo falou com você, deixe seu like agora mesmo e escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Você consegue perceber essa batalha espiritual acontecendo no mundo hoje? Você vê a resistência crescente contra o Evangelho? Compartilhe sua opinião, porque essa conversa é importante. E mais do que isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nós falamos sobre a verdade, sem medo. Se você quer entender mais sobre as profecias bíblicas e como tudo isso se conecta ao fim dos tempos, temos outros vídeos que vão abrir seus olhos para a realidade que já está diante de nós. Assista aos conteúdos recomendados na tela e continue nessa busca pela verdade. O tempo está se esgotando. Quem tem ouvidos, ouça.